igreja, boa tarde, graça e a paz. Nessa hora nós queremos agradecer a todos nesse momento e nós queremos entrar na nossa palavra, mas antes nós queremos orar para atrair a presença de Deus sobre a nossa vida. Amém? Feche os seus olhos, vamos buscar de Deus nessa hora. Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nessa hora, Deus, queremos agradecer ao Senhor nessa tarde, meu Deus, para que Teu Espírito Santo venha sobre nós, para que Teu Espírito Santo possa nos encher, para que o Seu Espírito Santo possa derramar mais da Tua unção, mais do Teu poder, mais da Tua graça sobre a nossa vida, sobre os lares, sobre as famílias, meu Deus, sobre a casa de todos, meu Deus, que busca a Tua presença, que quer ser cheio do Senhor. E nessa hora, Espírito Santo, visita, meu Pai, nesse momento, em nome de Jesus, e Te agradecemos, porque o Senhor é santo, é poderoso, é tremendo, e o Senhor sempre está conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja, nessa tarde, mais uma vez, queremos mais uma vez agradecer à igreja, e eu queria pedir à igreja, você que é fiel ao Senhor, você que tem as suas ofertas, o seu dízimo na sua casa, e você quer devolver, queridos, esses dias nós não estamos fazendo culto na igreja por algo que foi passado para nós, pelas nossas autoridades. Então nós estamos pedindo a você, se você tiver o seu dízimo, a sua oferta, eu quero te pedir, procura o pastor Márcio, procura o pastor Henrique, até mesmo eu, para que você possa devolver os seus dízimos, a sua oferta, porque nós não estamos tendo culto esses dias, mas nós precisamos honrar os nossos compromissos com aluguel, com luz. Amém? Eu quero agradecer todos vocês e que Deus possa abençoar você e a sua família, em nome de Jesus. Amém. E nesse momento nós queremos entrar na nossa palavra, e a palavra de hoje é fome e sede de Deus. Amém, queridos? Essa palavra, igreja, teve um momento que eu estava orando, teve um momento que eu estava buscando pela madrugada, quando o Senhor me mostrou grandes lagoas de águas. O Senhor me mostrou água tão linda, de repente o Senhor me mostrou um grande pão. E eu estendi as minhas mãos para tocar na água e eu não conseguia tocar. Eu estendi as minhas mãos para tocar no pão e eu não conseguia tocar no pão. Até que uma certa madrugada o Senhor me acordou, eu levantei, peguei ali o caderno, peguei a caneta, comecei a marcar tudo que Jesus trazia para mim naquela madrugada. Quando o dia amanheceu, eu fui ler a Bíblia, fui preparar e deu essa palavra, fome e sede de Deus. Amém, igreja? Esses dias que nós estamos vivendo, dias de muita luta, dias de muita guerra, dias de muitas, irmãos, dias que nós estamos ficando dentro de casa, muitas pessoas têm perdido a sua fome, muitas pessoas têm perdido, querido, o sono, e nós queremos nessa tarde trazer para vocês um homem, o profeta Davi. Davi, irmãos, ele teve tanta unção, ele teve tanta fé em Deus, que vivendo no meio das guerras, que vivendo no meio das tribulações, a Bíblia diz que em nenhum momento Davi perdeu a sua fé, Davi perdeu o seu ânimo, Davi perdeu, queridos, a sua fome. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmo 22, versículo 5. Nós queremos cada dia aprender como Davi buscava de Deus, como Davi era cheio de Deus, como Davi dependia de Deus. A Bíblia diz no livro de Salmo 22, versículo 5, Davi aqui fala com Deus: prepara uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Queridos, Davi vivia no meio de guerra, de tribulações. Davi ele vivia no meio de pessoas, dos seus inimigos. São os dias que os nossos governantes pediu para que nós ficássemos em casa. Nós não temos amigo, nós não temos inimigo. Amigo nós temos, perdão, queridos. Nós não temos inimigo, nós não temos guerra. E Davi aqui nos ensina duas coisas. Primeiro,
ele quer se alimentar porque ele está com fome. Então, em meio à tribulação, Davi não perdeu a sua fome. A Bíblia também nos ensina que nós precisamos aprender com Davi. No livro de Salmo 4, versículo 8, ele também não perdeu o sono. Tanto que ele diz assim, Salmo 4, 8, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Então, querido, quando nós buscamos de Deus, quando nós confiamos no Senhor, quando nós temos fé no Senhor, o Senhor é a nossa segurança. Fome e sede de Deus tem sido um despertar a essa geração a viver uma vida de intimidade com Deus. Homens e mulheres têm sido alcançados. Então, irmãos, quando a pessoa tem fome de Deus, tem sede de buscar a presença de Deus, ela tem sido alcançada esses dias, os nossos jovens. Querido, eu queria que você abrisse a sua Bíblia também, no livro de Lucas 2, versículo 39, onde nós podemos ver aqui uma história de José, Maria e de Jesus, onde ele estava indo numa festa. A Bíblia diz no livro de Lucas 2, versículo 39, e quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos ia seu pai a Jerusalém, a festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando ele, terminando aquele dia, ficou o menino Jesus em Jerusalém, não soube José e nem a sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procurava entre os parentes e conhecidos. E como não encontrasse, voltava a Jerusalém em busca deles. José e Maria, eles vieram na frente, largaram Jesus para trás, não esperaram Jesus. E quantas vezes, igreja, nós saímos na frente ou nós abandonamos Jesus e nós se perdemos de Jesus. A Bíblia diz, querido, que José e Maria vieram na frente. Nesse momento, eles esqueceram, eles perderam Jesus. Jesus começou não só a fazer, mas Jesus também começou a ensinar. E essa perda que Jesus teve, onde a mãe de Jesus perdeu Jesus, ele estava no templo ensinando. A Bíblia diz no livro de Atos 1, versículo 4, estando com eles, determinou-lhe que não ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Disse ele, de mim ouviste. Então Jesus aqui estava ensinando os seus discípulos. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele ficou 40 dias sobre a terra. E antes que Jesus subisse, ele pediu para que os seus discípulos fosse para uma cidade, esperasse ele ali, e eles obedeceu. E muitas vezes nós não obedecemos aquilo que o Senhor tem nos pedido. A Bíblia nos fala também no livro de Isaías 64, versículo 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Irmãos, o Senhor trabalha para que nele, aquele que espera o Senhor, aquele que confia no Senhor. Então a Bíblia está dizendo que o Senhor trabalha para todos aqueles que nele esperam. E esses dias nós precisamos esperar no Senhor. Esses dias de quarentena são dias que nós precisamos estar na nossa casa, orando mais, lendo mais a palavra de Deus, jejuando, tendo intimidade com o Espírito Santo. A Bíblia nos fala, querido, que era uma festa de 7 dias. As 3
grande festa. Está no livro de Ezequiel 45, versículo 1, onde a Bíblia nos relata dessa festa, a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos e a festa das primícias. José e Maria não estavam sendo negligentes. Algo mais importante ele estava fazendo por esquecer o menino Jesus. E eu te pergunto nessa tarde, igreja, o que é para você mais importante do que Jesus? Será que é o nosso trabalho? Será que é o nosso carro, a nossa casa? O que nós temos fazido ou fazendo, queridos, para que seja mais importante do que Jesus? Nada nessa terra, igreja, é mais importante do que Jesus. Quantas pessoas estão fazendo coisas importantes, estão esquecendo de Jesus? A Bíblia nos diz, queridos, Mateus 6, versículo 33, mas busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, quando nós buscamos primeiro a palavra de Deus, quando nós procuramos encher do Espírito Santo, a Bíblia nos garante, querido, que as outras coisas vos será acrescentado na nossa vida. A Bíblia também fala no livro de Lucas 2, versículo 46, aconteceu que passando 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e os interrogando. Jesus ali, queridos, estava no meio dos doutores, Jesus estava na casa do Senhor. Então eu quero perguntar para você, no domingo, pega a sua criança, leva para a igreja, ali você ouve uma boa palavra, uma palavra maravilhosa. De repente você está ali conversando com alguns irmãos, você levanta e vai para sua casa e você esquece do seu filho. Você imagina, você pensa que o seu filho pode ir com algum amigo, com algum colega, com algum parente. Quando você chega na sua casa e você procura o seu filho e você não acha. E José e Maria, isso aconteceu com eles. A Bíblia diz que eles andaram um dia até chegar na sua casa. Chegando lá, eles não acharam Jesus. A Bíblia diz que eles voltaram mais um dia, 2 dias caminhando, procurando Jesus. A Bíblia diz que eles procuraram mais um dia, no 3º dia, eles acharam Jesus no templo. Jesus estava ali, irmãos, no meio dos doutores, interrogando. A Bíblia diz no livro de Lucas 2,47, todos que ouviram admiravam da sua inteligência e resposta. Jesus com 12 anos já tinha fome e sede pela obra de Deus. No versículo 48 a Bíblia diz, quando viram, maravilhado, disse a sua mãe, filho, por que fizesse assim para conosco? Eis que teu pai e eu ficamos ansiosos e estava te procurando. Sabe, irmãos, naquele momento a mãe de Jesus e o pai de Jesus, a Bíblia diz que eles ficaram ansiosos procurando por Jesus. Sabe, igreja, quando nós afastamos do Senhor, será que nós ficamos desesperados para voltar para o Senhor? Quando nós distanciamos de Jesus? A Bíblia diz no livro de Isaías 49, versículo 15, por aventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadece dele, do seu filho, do seu ventre, mas ainda que essa esquece dele, contudo, eu não esquecerei de ti. Versículo 16, eis que na palma das minhas mãos eu te gravei os teus muros, então continuamente está diante de mim. E nessa tarde, igreja, eu quero te procurar, se algum parente seu, algum amigo seu, talvez esqueceu de você, talvez você ficou triste, talvez o irmão da igreja te esqueceu, mas a Bíblia está dizendo aqui, querido, ainda que uma mãe esquece do seu filho,
A Bíblia está dizendo que jamais o Senhor vai esquecer de você, porque o seu nome está gravado nas palmas da mão do Senhor, e todas as vezes que o Senhor olhar pela sua mão, Ele vai lembrar de você, Ele vai lembrar de você orando, Ele vai lembrar de você jejuando, trabalhando, o que você estiver fazendo. Todas as vezes que o Senhor olhar na palma das suas mãos, Ele vai lembrar de você. Posso ouvir um amém, igreja? Amém, glória a Deus. Em nossa caminhada com Deus, estamos esquecendo da nossa comunhão com Ele, estamos nos distanciando de Jesus. Há pessoas, querido, que andam com Jesus 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas em nossa caminhada com o Senhor, muitas pessoas estão distanciando de Jesus. E nessa tarde eu te pergunto, igreja, qual a sua distância do Senhor? Você está perto do Senhor? Você está mais longe? Ou você desviou do caminho do Senhor? O mundo é um grande motivo que nos leva a afastar da presença de Deus. É o mundo, querido, muitas coisas que tem no mundo, muitas coisas maravilhosas nesse mundo, mas nós não podemos deixar nos levar por ela. Nós moramos nesse mundo. Em 1 João 2,15 a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, querido, nós podemos até viver no mundo, mas nós não podemos amar o mundo. Nós estamos vivendo no mundo, mas nós somos do Senhor. Então nós precisamos, querido, buscar essa presença de Deus. As influências do mundo que nos afasta da presença de Deus e nos aproxima de uma vida de desânimo, desprezo, frieza espiritual, e nós só queremos ficar no pecado. A Bíblia está dizendo aqui, 1 João 2, versículo 16, 1 João 2, 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Então, querido, esse mundo nos faz afastar da presença de Deus. E existe uma frase que as pessoas falam no mundo: diga com quem tu anda, que eu digo quem tu é. Mas a Bíblia nos ensina o seguinte, que o mau costume corrompe os bons costumes. Então depende das pessoas que você andar, que você está, ela te vai fazer crescer mais em Deus, ou ela vai te tirar da presença de Deus. Então anda com pessoas que te levam para Cristo, anda com pessoas que te levam para o Senhor. A Bíblia diz no livro de Isaías 59, versículo 1: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para que não possa ouvir. Versículo 2: mas as vossas iniquidades faz separação entre vocês e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto, e vocês para que não ouçam. Então, querido, a mão do Senhor, ela não está amarrada. Os braços do Senhor, ele não está amarrado. Mas o que a Bíblia está nos dizendo aqui, irmãos, que os nossos pecados, as nossas transgressões, faça com que o Senhor fique com suas mãos amarradas. Faça com que o Senhor fique com seus ouvidos tampados, para que ele não possa ouvir o nosso clamor. É os nossos pecados, é as nossas iniquidades. E as pessoas vão se esfriando, vão distanciando da presença de Deus. As pessoas que estão frias são pessoas que não oram, não lê Bíblia, não jejua, não tem intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é fogo. Todas as vezes que nós clamamos a presença do Espírito Santo, querido, ele vem com fogo para nós. Ele vem com fogo para a nossa vida. Ele vem com refrigério.
Então a Bíblia diz no livro de João 16, versículo 33, João 16, 33, Jesus nos falando: tenho vocês dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o que Jesus está nos dizendo, queridos, que Ele venceu o mundo, e nós também vamos vencer esse mundo. Nós precisamos ter ânimo e não desânimo, queridos. Igreja, Jesus está pedindo para nós vamos buscar dele. Jesus está pedindo para nós que nós sejamos corajosos, para que nós não afastamos da presença dele. A Bíblia diz no livro de Apocalipse 3,15, Apocalipse 3, versículo 15: conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, isso aqui para nós que estamos perto de Jesus e ouvimos uma palavra dessa, é uma palavra de alerta. Jesus está nos alertando: vocês não estão quentes, vocês não estão frios, mas vocês estão mornos. E toda vez que eu chego perto de vocês, dá vontade de fazer vômito. Então nós precisamos se achegar ao Senhor. Nós precisamos encher do Espírito Santo. Pastor, mas eu estou assim, pastor, porque eu estou muito triste. Sabe, querida, a Bíblia nos dá uma receita forte. A palavra de Deus, ela sempre é forte. A palavra de Deus, ela é sempre poderosa. Se você está vivendo uma vida que você não está conseguindo, abre a sua Bíblia. A Bíblia está dizendo no livro de Tiago 5, versículo 13: está alguém entre vocês aflito? Aqui ele trouxe a resposta. Aqui ele trouxe a receita. Ele está dizendo: está alguém entre vocês aflito? Então ore. Você está com aflição? Ore. Está alguém entre vocês contente? Então louve a Deus. Pastor, mas o senhor não sabe, eu estou passando por uma enfermidade. Mas ele aqui também, ele trouxe uma receita para nós. Ele trouxe uma direção no versículo 14. Ele disse: está alguém entre vocês doente? Chama os presbíteros da igreja, ore sobre ele, unge com azeite em nome do Senhor. Aqui o Senhor nos deu um grande exemplo para nós. O Senhor, querido, ele não só nos manda fazer, mas a Bíblia está dizendo que o Senhor, ele faz. Ele é o primeiro a fazer a oração de Jesus nos momentos das suas aflições. Abra sua Bíblia no livro de Marcos 14, versículo 33, nós vamos ver aqui. Jesus, queridos, ele só nos manda nós fazer, mas ele foi o primeiro a fazer. Marcos 14, 33. E tomou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Lucas 22, 41. E apartou-se dele acerca de um tiro de pedra, pondo-se de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas tua. Lucas 22, 43. Apareceu-lhe o anjo do Senhor e o fortaleceu. Versículo 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor se tornou em grande gota de sangue que corria até o chão. E eu te pergunto, igreja, a sua aflição é mais do que Jesus? A sua aflição não te leva para Cristo? A sua aflição não te leva a buscar mais de Deus?
Querido, quando nós estamos no fundo do poço, nós precisamos olhar para cima e nós precisamos buscar mais de Deus. Nós precisamos encher mais com o Espírito Santo. A Bíblia nos fala aqui no livro de João 18, versículo 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhe: a quem buscai? Respondeu-lhe Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas que traía estava com ele. Essa aqui, queridos, é uma palavra forte. Quando chega nesse pedaço aqui, que Jesus, um momento atrás, estava fragilizado. A Bíblia diz que Jesus ora, Jesus busca de Deus. A Bíblia diz que Deus manda o anjo. A Bíblia diz que Deus fortalece com o anjo. E nesse versículo aqui, igreja, esse versículo é forte. Quando você estiver passando por fraqueza, quando estiver passando por uma tentação, busque o Senhor. A Bíblia está dizendo aqui no versículo 6, João 18, 6. Quando, pois, Jesus disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Como pode, irmão, um homem que a questão de alguns minutos começa a clamar ao Pai que tirasse dele aquilo? Ele ajoelha, começa a orar, começa a buscar de Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor vem e o fortalece. Quando o anjo fortalece, os guardas aparecem com porrete, com corrente, com corda, com algema, para prender. E a Bíblia diz que Jesus disse, quando disse sou eu, eles recuaram e caíram para trás. Sabe, irmãos, e nós precisamos buscar essa presença a cada dia do Espírito Santo. A Bíblia nos diz, querido, no livro de Apocalipse 2, 4. Tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Então, querido, há tanto tempo que nós andamos com o Senhor, há tanto tempo que nós andamos com Cristo, nós vamos abandonando o nosso primeiro amor. Pastor, eu era fervoroso na obra de Deus. Pastor, eu buscava muito a Deus. Pastor, eu me enchia tanto da presença de Deus. Eu ganhava vida para Jesus. Eu apacentava as famílias. Eu tinha discípulos. Eu não sei porquê, pastor, que as coisas aconteceram e eu abandonei o Senhor. Eu não sei porquê, mas Jesus aqui nessa tarde está te lembrando. Não é que você esqueceu, não é que você abandonou. Você está dizendo que não sabe o que foi que aconteceu. Mas a Bíblia diz aqui no livro de Apocalipse 2, versículo 5, diz o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não previamente virei a ti e tirarei o seu lugar do teu cartiçais, se não te arrepender. Então nós precisamos, querido, arrepender de tudo. Toda manhã nós precisamos levantar, agradecer ao Senhor por mais um dia, agradecer ao Senhor pelo ar que nós respiramos, pedir perdão todos os dias pelos nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender dia a dia. Pastor, mas eu não tenho pecado. Pastor, o que eu devo fazer, querido? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, e nós precisamos voltar para Cristo. Pastor, mas eu não estou tendo força, o que eu faço? Busca a presença de Deus, busca mais do Senhor, procura um irmão ou irmã que está mais quente na fé, pede ele para que possa te ajudar, para que possa trazer você mais perto. A Bíblia diz, querido, em 1 Coríntios 3, versículo 16, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 3, 16, disse: não saber vocês que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita dentro de você.
Então nós carregamos, querido, dentro de nós algo muito precioso que é o Espírito Santo. É a coisa mais maravilhosa, é a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo te dá a força necessária para que você possa vencer. Então o Espírito Santo nos ajuda, querido, em todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus também nos fala no livro de Romanos 8, versículo 37, abra aí sua Bíblia. Romanos 8, versículo 37, a Bíblia diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Então, querido, nós precisamos largar essa palavra: eu sou um derrotado, eu estou quase caindo, ninguém gosta de mim. Querido, você tem dentro de você algo tão precioso que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo sopra a vida de Deus dentro de você. Eu não sei, querido, o que você tem, eu não sei o que eu tenho, eu não sei o que nós temos, mas a Bíblia diz que o Senhor nos escolheu, a Bíblia diz que o Senhor nos separou. A palavra de Deus fala em João 15, versículo 16: vocês não escolheste a mim, mas eu escolhi a vocês e vos designei para que vá e dei fruto. Então, se o Senhor, querido, nos separou, porque Ele tem um projeto, Ele acredita em nós. Largue essa palavra de você profetizar sobre a sua vida. Ai de mim, coitadinho de mim. Eu estou quase caindo. Ninguém gosta de mim. Eu sou amaldiçoado. Não esquece. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você é escolhido porque Jesus escolheu você. Quem é o Espírito Santo? O que é que o Espírito Santo ele faz dentro de nós? Queridos, eu separei aqui 13 coisas que o Espírito Santo ele age dentro de nós. Mas o Espírito Santo ele pode agir em muitas coisas, mais de 1000 coisas em nossa vida. Mas eu separei aqui apenas 3 para você entender dessas 13. Quem é o Espírito Santo? O que o Espírito Santo possa fazer na nossa vida? Primeiro, o Espírito Santo é aquele que tem. O Espírito Santo é aquele que pode. O Espírito Santo é aquele que faz. O Espírito Santo é aquele que vive. O Espírito Santo é aquele que reina. O Espírito Santo é aquele que habita. O Espírito Santo é aquele que habita e que mora. O Espírito Santo é aquele que mora e que enche. O Espírito Santo é aquele que enche e dá vida. O Espírito Santo é aquele que dá vida e manifesta. O Espírito Santo é aquele que manifesta e transforma. O Espírito Santo é aquele que dá graça e poder de Deus. E Ele pode trazer muito mais sobre as nossas vidas. O Espírito Santo, Ele nos enche da medida que nós estamos vazios. Então muitas vezes nós estamos cheios de orgulho, nós estamos cheios de falta de perdão, nós estamos cheios de mágoa. Então o Espírito Santo ele não pode agir sobre a nossa vida. E o Espírito Santo de Deus, querido, ele nos dá uma liberdade de escolha. Nós escolhemos e o Espírito Santo faz. Se nós falar nós não queremos o Espírito Santo, ele não age. Se nós falar nós queremos mais do Espírito Santo, ele age. A Bíblia diz no livro de 2 aos Coríntios 3, versículo 17: ora, o Espírito, onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. O Espírito Santo te dá liberdade, igreja, para você orar, para você buscar, para você orar em línguas. O Espírito Santo te dá liberdade para você cantar. O Espírito Santo te dá liberdade, queridos, para você ser livre. E hoje nós estamos vivendo dias, irmãos, que as pessoas estão querendo amarrar o Espírito Santo. Existe lugar, queridos, que você recebe um convite para ministrar em alguns lugares. Quando
quando você chega naquele lugar, eles falam, você não pode orar em línguas, você não pode dar um glória a Deus, você não pode dar um aleluia. Não, irmãos, a Bíblia está dizendo aqui em 2 Coríntios 3,17, ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade, e nós somos livres, queridos. Veja o que acontece com quem não dá glória a Deus, veja o fim dessa pessoa. Então, querido, todos os dias da nossa vida, nós precisamos glorificar o Senhor, dar glória a Deus. Aleluia, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é tremenda. E nós podemos ver um homem aqui, queridos, que ele tinha liberdade para dar glória a Deus, ele tinha liberdade para buscar o Espírito Santo, ele tinha liberdade para buscar Deus e ele não quis buscar. Herodes não deu glória a Deus. A Bíblia diz no livro de Atos 12, 21, e um dia designado, vestido Herodes as vestes real, estava sentado no tribunal e lhe fez uma prática. Atos 12, 22, e o povo exclamava, é voz de Deus e não de homem. Irmãos, eles consideravam Herodes como um Deus, e Herodes recebeu aquele seu orgulho, foi crescendo, e Herodes não aceitava outro rei porque ele era rei, e Herodes não dava glória a Deus porque ele achava que a glória só pertence a ele. Igreja, a Bíblia diz no livro de Isaías 43, do 8 ao 10, a Bíblia diz que Deus, ele não reparte a sua glória com ninguém, a glória do Senhor. E nós podemos ver aqui no versículo 23, Herodes não quis dar glória a Deus, versículo 23, e no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e é comido de bicho, expirou, acabou, morreu. As pessoas falavam, não é voz de homem, não, é voz de Deus. As pessoas consideravam Herodes como Deus. E nós só temos um Deus, irmãos, o nosso Pai Todo-Poderoso. E a Bíblia diz, queridos, que Herodes não deixava que as pessoas se aproximassem de Jesus, não deixava que as pessoas se aproximassem, porque ele achava que ele era um Deus. E desde aquela época, querido, que nós temos inimigos malignos e tem inimigos ser humano. E os inimigos malignos daquela época, queridos, aonde as pessoas não podiam se aproximar de Jesus, né? A Bíblia diz aqui no livro de 1 João 2,14, por isso que nós precisamos buscar e aproximar do Senhor. A Bíblia diz aqui no livro de 1 João 2,14, eu vos escolhi, Pai, porque conheço aquele que desde o princípio, eu vos escolhi jovem, porque são fortes, a palavra de Deus está em vocês, e vocês já têm vencido o maligno. O maligno não tem mais poder sobre a nossa vida, o maligno não tem mais autoridade sobre nós, quando nós oramos, jejuamos, buscando a palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de Lucas 10, versículo 17, que o Senhor nos deu autoridade para pisar na cabeça de serpente, escorpião, e vai tomar coisas mortíferas, e nada vai nos fazer mal, mas nós precisamos estar cheios de Deus. E nós temos também, querido, inimigo ser humano. Nós podemos citar um homem aqui que era cheio de Deus, era cheio da palavra de Deus, e se levanta o inimigo humano para tentar abater ele. Nós podemos ver aqui, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis 19, versículo 6. Queremos falar do inimigo Senaqueribe, e queremos falar de um homem de Deus que orava, chamado Ezequias. Então, quando o inimigo se levanta contra você, quando o inimigo se levanta contra mim, ele está se levantando contra o Senhor. E nós podemos, irmãos, crer na palavra de Deus, que a palavra de Deus é poderosa. Nós precisamos crer nessas verdades, porque é essas verdades aqui, irmãos, que nos fortalecem.
Segundo Reis 19:6, Ezequias começa a clamar o Senhor, leva suas cartas até o Senhor e começa a falar para o Senhor através das cartas que Senaqueribe manda para ele. E a Bíblia diz que Ezequias começa a orar desse jeito, segundo Reis 19:16, inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve, Senhor, os teus olhos, e ouve as palavras de Senaqueribe que enviou a este para afrontar um Deus vivo. Aqui ele começa, irmãos, a expressar diante de Deus. A Bíblia diz que Senaqueribe envia ali com seus cavalos, com seus exércitos, para destruir o rei. E a Bíblia diz que naquele instante, irmão, ele poderia destruir tudo. Mas um homem que confia no Senhor, ele leva tudo para Deus. E segundo Reis 19:28, a Bíblia diz que ele começa a clamar ao Senhor, e o Senhor ouve, e o Senhor começa a falar: por causa do teu furor contra mim, porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde você veio. Querido, todas as pessoas que se levantam contra você, todas as pessoas que se levantam contra a igreja do Senhor, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a obra do Senhor, contra a casa do Senhor, contra os filhos de Deus. E nessa tarde, querido, queremos trazer para você, para que você possa levar tudo diante do Senhor. Confia em Deus, confia na palavra de Deus. E a Bíblia diz aqui, querido, no livro 19:33, e pelo caminho por onde vieram, por ele voltará, porém nesta cidade você não vai entrar, diz o Senhor. Sabe, irmãos, o Senhor tomou as dores, as brigas ali de Ezequias, porque Ezequias era um homem de Deus, Ezequias buscava de Deus, Ezequias confiava no nosso Deus. E a Bíblia diz, querido, segundo Reis 19:35, abre sua Bíblia aí, vamos ver aqui que poderoso anjo que veio sobre a vida do povo. Segundo Reis 19:35, a Bíblia disse que Deus enviou, irmão, só bastou um anjo para destruir os inimigos. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos sírios 185.000 deles. Sabe, irmãos, Deus não precisa de grandes exércitos, Ele precisa apenas de um. Quando você confia no Senhor, quando você tem fé em Deus, queridos, pode vir uma multidão, o maior exército de todos. A Bíblia não fala, mas eu imagino no meu coração que aquele anjo guerreiro pode ser o príncipe Miguel. Um anjo guerreiro com a espada chegou e detonou 185.000 homens. É isso que Deus vai fazer com aqueles que se levantam contra você. É isso que Deus vai fazer com aqueles que se levantam contra a igreja do Senhor. E Deus nos chama. Deus está querendo que nós vamos ter fome e sede da tua palavra. E Ele nos relata aqui no livro de Amós, Amós 8:11. Eis que vem os dias do Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. É as palavras de Deus que nos dá fome, que mata a nossa fome, a nossa sede. No versículo 12, andarão errante de um mar ao mar, e de um norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede. As pessoas, irmão, Deus quer que as pessoas tenham fome e sede dEle. Deus quer que as pessoas venham buscar mais Ele. E Ele está nos dando uma receita aqui, João 4:13.
Replicou-lhe Jesus: todos que bebem dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que bebe da água que eu lhe dar, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe dar fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E essa água, irmão, é Jesus. Esse pão é o Senhor. Nós precisamos comer sempre desse pão. Nós temos que ter fome e sede de comer desse pão, fome e sede de beber dessa água. E ele nos disse aqui, João 6,33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Dizendo: pois, Senhor, dá nós sempre desse pão. Sabe, irmão, nós precisamos desse pão, nós precisamos dessa água, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. João 6,35 declarou Jesus: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim de modo algum terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Sabe, irmãos, eu não estou falando de água como um copo desse aqui, não. Eu estou falando de água que pode saciar nossa sede para a vida eterna. Uma água maravilhosa. João 7,37. Ora, no seu último dia, o grande dia de festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, vem a mim e bebe. As escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. É o Senhor, igreja, é o nosso Deus. Existem pessoas bebendo desta água, mas é muito. Mas alguém está ficando escandalizado quando vê as pessoas pulando, gritando, dançando, chorando, orando em línguas estranhas na presença de Deus. Igreja, tem muitas pessoas quando vê gente alegre, correndo, cantando, gritando para Jesus, elas ficam escandalizadas. Mas o Senhor, queridos, Ele nos disse aqui, Mateus 18,6, mas qualquer que escandalizar um desses meus pequenininhos que creia em mim, é melhor que pendure no seu pescoço uma pedra e mergulhe na profundeza do mar. Se você, igreja, tentar tirar um novo pequenininho, criança novo na fé da presença, de buscar o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor está dizendo: é melhor que você amarre uma corda no seu pescoço com uma pedra e pula dentro do mar. Não faça um dos meus pequenininhos sair da minha presença. A Bíblia diz no livro de Atos 2, versículo 17: e nos últimos dias acontecerá, disse Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os nossos jovens terão visão e os nossos velhos terão sonho. Queridos, o seu pai, não interessa a idade que ele tem, se ele tem dinheiro, ele quer comprar um carro, deixa ele comprar, o dinheiro é dele. Se ele tem um sonho de comprar uma casa, deixa ele comprar, o dinheiro é dele. A Bíblia está dizendo que os nossos velhos terão sonho, deixa eles sonhar. Os nossos jovens vão ter visão de Deus, do Espírito Santo, da graça. Atos 2,18: e também do meu espírito derramarei todo o meu servo. As minhas servas naquele dia profetizarão. As pessoas na igreja vão chegar em você. Deus manda te dar um recado. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Deus está contente com você, Deus está feliz com você. As pessoas vão profetizar. É isso que está precisando das nossas igrejas de hoje. É isso que nós precisamos buscar nesse dia. Se entregar ao Senhor. Atos 1, versículo 8.
mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês. Ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós somos testemunha do Senhor, sabe por quê? Não existe testemunha falsa. Se o Senhor nos escolheu para ser a sua testemunha, porque Ele sabe que nós somos verdadeiros. Atos 2:3. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedisse que falava. É Ele. Ninguém pode impedir aquilo que Ele quer fazer. Homem nenhum tem poder de impedir as pessoas de orar em línguas, de profetizar, de glorificar, de dar um glória a Deus, de dar um aleluia. Vamos encerrar agora. Espírito Santo. Mais 2 versículos para nós encerrar. Apocalipse 7:16. Lembra que nós começamos a nossa palavra com fome e sede de Deus? Lembra, igreja? Olha aqui a maravilha que o Senhor trouxe para nós. Apocalipse 7:16. Nunca mais terão fome, nunca mais terá sede, nem o sol, nem o calor, nem alguma coisa vai vir sobre vocês. Por último, para nós encerrar, levante aí para nós glorificar o Senhor. Conclusão aqui para nós encerrarmos. Apocalipse 7, versículo 17. Porque o Cordeiro está no meio do trono e os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes de água da vida. E Ele, o Deus, limpará os seus olhos de todas as lágrimas. Vamos ficar em pé, vamos orar. Jesus, nós te agradecemos, Senhor, no momento, meu Deus, dessa palavra. Meu Pai, eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, possa, meu Deus, nos permitir para que nós vivemos diante do Senhor nessa hora. Meu Deus, aquilo que nós estamos vivendo nesses dias, sabendo que foi preparado para o Senhor, para que nós, meu Deus, tenhamos tempo para te buscar com qualidade, para que nós tenhamos um tempo para buscar o Senhor. Meu Deus, nessa hora, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero, Senhor, nessa hora, orar, suplicar, meu Deus, nesse momento, quando nós estamos orando, meu Deus, as pessoas, meu Pai, que está orando conosco, que ouviu a tua palavra, meu Deus, que o Senhor possa ir de encontro aos lares, que o Senhor possa ir de encontro às famílias, os filhos, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero declarar a tua unção, eu quero declarar o seu poder, eu quero declarar a sua graça, Senhor, na vida das pessoas, em nome de Jesus. Se tiver, meu Pai, alguém nos ouvindo nessa hora, em nome de Jesus, todas as enfermidades, Senhor, vai caindo por terra agora. Dor do pescoço, dor na coluna, dor na cabeça, dor nas pernas, Senhor, em nome de Jesus. As pessoas que não estão ouvindo do seu ouvido, Senhor, agora em nome de Jesus, elas passam a ouvir, Senhor, elas passam a ouvir, para que elas possam ouvir do Senhor, para que elas possam, meu Deus, ler a tua palavra, para que elas possam entender nessa hora, em nome de Jesus. Eu declaro a tua unção, eu declaro o teu poder, nós te adoramos, nós te buscamos, Senhor, nessa hora, em nome de Jesus.
Por isso, Espírito Santo, toque na nossa vida, toque na nossa casa, toque na nossa família, Senhor. Eu sei que o Senhor é aquele que abre porta. Eu sei que o Senhor, a porta que o Senhor abre, meu Deus, ninguém fecha. E esses dias de quarentena, que o Senhor está cuidando da sua igreja, que o Senhor está cuidando dos seus filhos. Eu quero dizer para você, igreja, confia no Senhor, tem fé em Deus, tem fé no Senhor, que Ele vai fazer na sua vida. Porta de emprego vai ser aberta, finança, causa na justiça. Meu Pai, em nome de Jesus, eu declaro nessa tarde, te agradecemos, te louvamos, oh Espírito Santo, oh Jesus, queremos ofertar o melhor que nós temos, que é a nossa vida, que é o nosso coração para o Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Nós te agradecemos, oh Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja, que nessa tarde eu peço a Deus que visite a sua casa, que visite a sua família, que você nessa tarde tem uma semana, uma tarde abençoada, uma semana de vitória. E você que nos ouve aí, você que está distanciado do caminho do Senhor, eu te convido, procura perto da sua casa uma igreja, um homem de Deus, uma mulher de Deus, reconcilia com o nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa hora eu agradeço o nosso Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E assim seja, Senhor, porque Tu és digno, poderoso e tremendo. Tu és digno, Senhor, do nosso aplauso, meu Deus, em nome de Jesus. E nós te louvamos e te engrandecemos ao Seu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Igreja, uma semana abençoada com você, no seu trabalho, com sua família. A partir de segunda-feira, que Deus vai abrir porta para você em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém e amém.